Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Abra comigo lá Romanos, capítulo 12. Nós estamos numa série de mensagens, metanoia, sendo transformados e transformando, amém? Sendo transformado e transformando. E hoje eu quero compartilhar o texto base, para essa série, que é Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. E o tema da minha ministração é arrependimento como estilo de vida. Fala comigo, arrependimento como estilo de vida. Todos acharam aí, Romanos 12? Romanos 12, verso 1 e 2. Amém? Então nós estamos iniciando essa série de mensagens. E aqui Paulo escreve à igreja. E nesse capítulo ele traz um direcionamento para uma mudança, para algo que precisa acontecer na mente da igreja, na mente do povo de Deus. E é interessante que Paulo, quando ele inicia esses versículos, esse texto, esse capítulo, ele pede, ele fala, rogo ao Pai. Ele pede aos irmãos, ele roga aos irmãos, para que os irmãos se tornem um sacrifício vivo, para que os irmãos tenham uma nova estrutura, um novo comportamento, um novo estilo de vida. E é interessante que ele fala assim, todos acharam Romanos 12, a partir do verso 1, é verso 1 e 2, é 2 versículos, tá? Ele diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não, o versículo 12, ele já começa, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se, na linguagem NVI, na linguagem que nós estamos lendo aqui, ele diz, transformem-se, fala, se transforme. É transformar, é algo que eu e você precisam fazer. Então é o indivíduo, não é o coletivo em si, porque o coletivo vai potencializar, quando todos nós nos transformamos, ou adquirimos a imagem de Cristo, isso potencializa com o reflexo da igreja. Mas aqui ele começa com os indivíduos, então todos precisam se transformar, todos precisam ter uma mudança de mentalidade, amém? Então aí ele começa assim, então vamos lá, eu vou repetir o verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Então, quando há uma transformação, também vem uma capacitação, para que nós possamos ter a capacidade de ter revelação de Deus, de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus. Então, se nós não nos transformarmos, se a nossa mente não for transformada, nós não seremos capazes. E isso é para qualquer área da vida, sim ou não? Se você não transformar a sua mente, como eu estava vendo uma pessoa dizendo, explicando, falando a questão de empreendedorismo. Ela falou, se a pessoa ela não mudar a mente dela, ela não vai ser capaz de construir, de investir, de acreditar naquilo. Então ela precisa mudar a mente dela, acreditar naquilo, focar naquilo e fazer aquilo. Porque senão não dá certo. Por quê? Porque no meio do caminho vem as adversidades, vem as dificuldades, sim ou não? Então em toda a área. Então Paulo está dirigindo a igreja para que eles tenham uma transformação da mente deles, para que eles sejam capazes de experimentar, olha que interessante, ele fala, capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando há uma transformação da nossa mente, nós vamos ser gerado em nós uma capacidade, seremos capacitados de uma forma, do qual nós vamos começar a entender, experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque vivemos um tempo de muito conflito na nossa mente, no nosso coração, e nós não conseguimos discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mesmo estando dentro da igreja, nos perdemos na caminhada, porque nós ainda não tivemos a capacidade para poder experimentar. Tem gente que está com Deus e não tem intimidade com Deus. Vai para a igreja e não tem intimidade com Deus, não conhece a Deus como deveria conhecer. É a fala de Jó. Eu conheci a Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço de ir com Ele andar. Tem uma diferença. Eu conheço o Neymar, de ouvir falar, de jogos de televisão, mas e de andar com Ele? Vocês estão entendendo? Então nós precisamos
nos capacitar, mas essa capacidade vem com a transformação da nossa mente, começa com a nossa mente. E metanoia, ele se refere ao arrependimento. A palavra é arrependimento. Fala, metanoia é arrependimento. Por isso que eu coloquei o tema arrependimento como estilo de vida, porque precisamos nos arrepender constantemente. Constantemente nós precisamos nos arrepender. Constantemente nós precisamos mudar e ir sendo transformado e mudando. Mas isso vem através de uma metanoia, de uma transformação. Estamos sendo ministrados nesses dias sobre a mudança de mente, ou seja, a metanoia. Metanoia é uma mudança profunda de mente, de coração e de direção. Metanoia é arrependimento. Por que arrependimento? Quando você pega os evangelhos, a gente vai vendo, acompanhando, Jesus chama o povo para o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então ele está falando, muda a sua mentalidade, o reino de Deus está aqui. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai fazer parte do reino. João Batista, ele fazia, qual que era o batismo de João Batista? Ele batizava para o arrependimento. As pessoas tinham que se arrepender e serem batizadas. Então o arrependimento, ele vem nesse sentido de uma mudança de mente, amém? Então vem da metanoia, a palavra metanoia é arrependimento no original. Então nós precisamos entender isso, e isso é muito mais amplo, isso é muito mais profundo. Por isso que Paulo está dizendo à igreja, para que vocês possam ser capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é só uma questão da mentalidade, é do coração, de direção. É muito amplo para conhecer o reino, fazer parte do reino de Deus. Então nós precisamos mudar a nossa mente, e quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos a nossa estrutura, mudamos as nossas condutas, mudamos os nossos comportamentos. Então nós precisamos entender isso. Ou seja, a metanoia refere-se a uma transformação mais ampla do interior humano e renovação dos seus pensamentos. Então é algo interno, é muito mais profundo a metanoia do que nós pensamos. Que não é só uma mudança de ideia, de pensamento, mas é algo que vai trazer transformação, que traz transformação. O uso da palavra metanoia sugere que o arrependimento é mais do que um simples remorso. Implica numa transformação radical na mente, no coração, levando uma nova vida de viver, uma nova forma de viver. Então, quando nós temos uma transformação na mente, nós vivemos a metanoia, o nosso modo de viver, a nossa forma de viver, ela também é transformada. Ela também muda. Então você vê que não é só uma coisa de inteligência, não é algo, eu preciso mudar, eu preciso ser mais inteligente. Não, é ter sabedoria. Ser inteligente é uma coisa, ter sabedoria é outra. E nós precisamos ter uma metanoia. Obrigado, quer casar comigo? De novo, né? Meu Deus. Obrigado, filha. Ela está pedindo desculpa para mim. Ela está pedindo desculpa. Eu fiquei bravo só ontem. Oh, meu Deus. Vida de casado não é fácil, né, irmãos? Meu Deus do céu, cara. A gente tem que ficar transformando a nossa mente dia após dia, cara. Rapaz do céu, viu? Essa é a mulher da minha mocidade, meu Deus. Também quase 30 anos juntos, não é fácil, né? Olha, quase 30 anos já, 27 anos. Rapaz, meu Deus do céu, cara. Haja paciência. O uso da palavra sugere arrependimento. Então, o uso da palavra sugere que arrependimento é mais do que um simples remorso. Implica numa transformação radical na mente, no coração, levando uma nova vida, forma de viver. Provérbios capítulo 24, Provérbios 4, verso 23. Abre para mim na NVI. Se eu não me engano, na tradução NVI, ele fala assim, de todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração. Não é isso que está na tradução NVI? Você pode colocar para mim? Quem está? É o Gui? A Naná? É a Naná? Não, eu preciso saber só quem é que eu tô. Ah, é a Bia, a Bianca? Não, agora que eu vou pôr pressão nela agora, Timo. Vai perder a timidez agora. Bora, Bianca, bora, Bianca. Provérbios capítulo 4, verso 23. A orientação ali é para que nós pudéssemos guardar o nosso coração. Então, olha, entenda isso, que é muito mais profundo. É muito mais profundo. Não é uma questão só da mentalidade, é do coração. E ele fala, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Mas na tradução NTLH, olha o que eu achei interessante aqui, porque o coração e o pensamento é a mesma coisa.
É o mesmo sentido. É a mesma aplicação. Na versão NTLH, ele diz assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tem a tradução NTLH? Ah, está aqui, ó. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que você pensa de você, você se torna, você é. Olha o quão é profundo isso, essa transformação que Paulo traz para a igreja. E nós precisamos entender isso. E começar a ter uma metanoia, começar a mudar os pensamentos, porque os nossos pensamentos dirigem a nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos. Então, a metanoia, ela não é uma transformação somente da mente, mas é uma transformação do coração e do direcionamento da sua vida. Não, onde você quer chegar, onde você vai chegar, até onde você vai conseguir chegar. Então, olha só, é por isso que é profunda essa transformação, essa metanoia. Não é uma simples palavra, ela é muito profunda. É muito profundo, porque mexe com suas emoções. Você tem que transformar a sua mente, as suas emoções, as suas decisões. É fácil pedir perdão? É fácil liberar perdão? Mas se tiver uma metanoia, isso aí muda. Precisamos mudar, porque tem que sair da mente e vir para o coração. Aí muda a sua direção. Recentemente, minha irmã foi conversar comigo, foi lá e abriu o coração. Na mesa, eu falei para ela, olha, depois de, a gente ficou quase 2 horas conversando, eu falei assim, olha, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de eu te ouvir, porque senão você ia ficar doente. Ela, não, mas por isso que eu vim aqui, pastor, para sentar e conversar com você, porque eu não estava aguentando, eu estava muito magoada com você, eu estava triste com você. E aí eu fui explicando os pontos, e a gente conversando, batendo papo na mesa. Eu sei que no final ela orou por mim e eu orei por ela. Agora, se ela tivesse continuado na casa dela, como que nós íamos saber que um estava ruim com o outro? Que ela não estava bem? Você entendeu? Então, porque é uma mudança, ela se dispôs, ela falou, por isso que eu vim aqui, eu orei a Deus, eu passei orando a Deus, e vim aqui para conversar com você. Porque eu senti isso, eu vi isso, eu senti falta disso, eu vi que você não fez isso e tal, e expôs tudo, irmãos. Então tem a questão de você sentar e você aprender a ouvir. Então quando você tem uma metanoia, você aprende a ouvir as críticas também. Você aprende a ouvir as críticas, assimilar as críticas, analisar e opa, aí você começa a pontuar, não, realmente, isso aqui eu errei, isso aqui eu estou errado, isso aqui eu estou errado. Porque o que a gente faz? Não, eu sempre estou certo, eu sempre estou certo, eu sempre estou certo, nunca estou errado, nunca estou errado. Então quando tem uma metanoia, a gente começa a ouvir. Quem ouve mais, aprende mais. Minha mãe sempre dizia isso para mim. Marcelo, quem ouve mais, aprende mais. Cara, isso nunca saiu do meu coração, de sentar a ouvir. A minha dificuldade é ouvir minha esposa. É só eu? É só eu aí, homens? Ah, ela está lá, é jóia, é isso mesmo. Porque nós precisamos mudar, nós precisamos aprender a ouvir, nós precisamos sentar, pontuar, esclarecer, liberar perdão e pedir perdão. Você está entendendo? Então, vem mudando, é uma transformação. Ou seja, nossos pensamentos formam nossas atitudes formam nossas condutas. Nossos pensamentos formam nossas atitudes formam as nossas condutas. Precisamos tomar cuidado com os nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Por isso que a metanoia é profunda, não é só uma coisa de intelecto. Ah, eu preciso empreender, eu preciso... eu tenho tanta ideia, irmãos. Eu falo para a Jéssica, amor, eu vou fazer isso. Agora eu estou com... faz um tempo, estou com um pensamento assim, eu preciso empreender alguma coisa. Eu vou fazer batidinha de açaí, comprar as garrafinhas, vou comprar açaí, eu vou começar a vender açaí, vender as garrafinhas de açaí. E eu faço. E eu vou lá e compro as coisas para fazer. Como que vai progredir? Como que vai... Você entendeu? Como que avança? Aí eu falo para ela, não, agora eu vou fazer isso e isso. Não, agora eu vou fazer isso. Eu tenho um monte de plano na cabeça, mas eu não aplico. Agora vamos para a igreja. A gente tem um monte de pensamento para fazer, para mudar, mas a gente não aplica, a gente não muda, a gente não põe em prática. Você entende? Por quê? Porque é a mente, o coração e o sentimento, as emoções. Nós precisamos trabalhar as nossas emoções, transformar as nossas emoções também. Porque quando a gente está ferido, qualquer pessoa, ou aquela pessoa que você está ferido, ela sorri, pronto, você já fica com raiva. Está sorrindo demais, está rindo de mim. Está rindo de mim lá atrás. Não é possível. Porque as suas emoções ficam florando de raiva, é ou não é?
entendendo? Então, a transformação, ela é muito profunda, ela vem de dentro também, é a mente, o coração, e para mudar as nossas emoções. Então, nós só fazemos aquilo que nós pensamos. Nós só fazemos aquilo que nós pensamos, irmãos. Não tem jeito, não tem como escapar. Você só vai produzir aquilo que você pensa. Eu só vou produzir aquilo que eu penso. O que eu penso a respeito da igreja? Como que eu ajo com a igreja? Como que eu ajo com Cristo? Como que eu ajo com a minha família? Como que eu ajo com os meus vizinhos? Cara, isso não é para exaltação, mas pelo amor de Deus, por favor. Mas, cara, é incrível. Eu não saio mais para a rua anos, desde quando eu decidi me converter. A primeira coisa que eu tive que fazer, parar de jogar bola. Amava jogar bola. Era futsal e society. Jogava bola. Amava jogar bola. Cara, era o tempo inteiro. A guerra lá em casa era o futebol. Hoje são outras coisas. Mas a gente está mudando, a gente está se transformando. Ainda tem muitos anos de casamento, amém? Até que a morte nos separe. Se ela for, obrigado Jesus, primeiro do que eu. Mas entenda, eu amava jogar bola, eu era apaixonado. O que eu fiz? Quando eu me converti, eu falei, primeiro eu tenho que parar de jogar bola. Por quê? A gente saía da quadra, era sentar, beber, ficar falando um monte de besteira. Eu falei, não, peraí, eu tenho que parar. Aí eu comecei a parar de jogar bola. Os meninos, os caras me chamavam no portão, falavam para minha esposa, quando ela estava em casa, eu falava assim, fala que eu não estou. Aí eles falavam para ela assim, está batendo nele, né? Está surrando ele. Eu, isso tá. E eu queria sair lá fora para denunciá-la. Mas só que eu falava assim, fala que eu não estou, me ajuda. Eu tive que me afastar. Exatamente, era isso aqui, na janela. Eu tinha que me afastar do ambiente, para mim começar a mudar, a transformar a minha mente. Aí eu parei de jogar bola. E não foi uma semana não, foi o ano inteiro sem jogar bola. Um ano. Um ano inteiro sem jogar bola. Era do serviço para casa, da casa para o serviço, e os cultos de oração e os cultos de domingo. Comecei a sair da rua. Fui saindo. Fui saindo da rua. As pessoas, aí a minha esposa viu mudança em mim, começou a ver transformação. Começou dentro da casa. Minha esposa reconheceu que eu mudei. Opa, já está diferente. Ele já não é mais a mesma pessoa. Minha família começou a ver isso. Ele já está diferente, já não... Samba rock, irmãos. Eu sou de uma família de negros. Apesar que eu não sou negro. Eu tenho raiva de não ter sido negro. Eu não tenho tanta melanina para ter sido um negão bonito. Mas preste atenção, porque se entrar lá em casa, lá, meu Deus do céu, tem que acender todas as luzes mesmo, porque não vai ver ninguém. É preto, a família é negra. De samba rock, rap. Minha família era isso. Dançava, eu ensinei a minha esposa a dançar. Quando a gente começou a namorar, eu ensinava ela a dançar. Ensinei a dançar, em passinho, um monte de coisa, e a gente fazia junto. E aí eu mudei, a minha família, tem aniversário não sei de quem, não vou. Tem aniversário não sei de onde, não vou, por quê? Vai ter rap, samba rock, samba. Eu não estou preparado ainda para esse ambiente. Eu não estou preparado para isso. Porque vai chegar lá na hora de um sambinha, eu vou querer beber, vou querer sambar, vou querer dançar, alguém vai me puxar, alguém vai me pegar para dançar. Vocês entendem? Fui mudando. E as pessoas foram vendo isso. Porque eu fui me afastando. Começou com a mente, vem vindo para o coração, as emoções. Eu fui começando a liberar perdão para o meu pai, que era uma luta. Aí foi começando um monte de questões, fui mudando com o tempo. Aí hoje as pessoas vão lá, tem uma situação, tem endemoniado lá, Marcelo, vai me chamar. Não, tem um crente ali, pode chamar ele lá. É de verdade. Meus sobrinhos estão aqui, minha família está aqui. Eles sabem, eles me procuram, as pessoas lá do bairro me procuram. Não, tem um crente ali, pode ir lá buscar ele lá. Você está entendendo como que é o reflexo das coisas? Porque se eu mudo, as coisas mudam. A transformação, ela vem, ela é muito profunda. Então as coisas vão mudando. Então, tire o pensamento negativo. Eu não posso, eu não consigo, eu não conquisto. Para mim fazer o curso técnico lá, minha esposa falou, eu sou um dos mais velhos, eu vou ficar... Quando eu comecei a fazer um curso técnico, eu era um dos mais velhos da turma toda. Um monte de jovem, aqui também. Então, presta atenção. E eu falava para ela, não dá, ela vai, faz, encheu. Mas perturbou para mim fazer o curso. Aí fazemos o curso junto, na mesma escola. E foi 2 anos, consegui passar no curso, consegui fazer o curso.
Mas a minha mente era o quê? Cauterizada. Não posso estudar, não consigo mais, eu não tenho inteligência para isso, eu não vou ter tempo para estudar. Cara, acabei liderando a turma, eu era orador, levei o pastor Cássio, a pastora Dani, na formatura, apresentei eles. Falei assim, eu estou aqui, ministrei na formatura, compartilhei um pouquinho, aproveitei todas as oportunidades lá. Sabe como eu era conhecido no curso? Amém. Porque tudo para mim era amém. Tudo. Vinha o dono da escola, não sei, amém, judeu não, ele é árabe. Não sei se ele era muçulmano ali também, mas ele era, mas me procurava, Marcelo, não sei o que, tal da turma, não sei o que, para conversar. Sua turma está, não fez as atividades, um professor está com dificuldade, não sei o que. E quem tinha que resolver? Resolvia assuntos de briga entre eles, da turma. Eu que ia lá apaziguar as coisas, olha, logo eu. Meu Deus do céu. Você entende? A transformação, hoje as pessoas me olham e falam assim, não, pô, esse cara mudou. Esse cara, eu sei quem ele era. Eu sei, nós andávamos juntos. As pessoas sabem, as marcas ficam, irmãos. Mas se a gente tem uma transformação, as pessoas também vão reconhecer que nós mudamos, que nós nos transformamos em Cristo Jesus. Vocês entendem? Então, não tem uma mentalidade medíocre. Meu casamento não dá certo. Minha vida não dá certo. O que você pensa, você é. É isso que nós acabamos de ler. Eu sou assim mesmo. Gabriela, não muda nunca. Muda sim. Mas tem um processo, tem um período. Respeite o seu tempo. Mas lute para mudar. Então, olha só, a metanoia como que é, irmãos. Nós precisamos mudar. Precisamos mudar a nossa mentalidade. E olha só que interessante, Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Ele diz assim, olha o que Deus diz. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim são mais altos os meus caminhos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha os pensamentos de Deus como são elevados. E nós, como igreja, precisamos ter os pensamentos de Cristo. Não é isso que está lá em Filipenses? Tudo que for bom, tudo que for amoroso, tudo que for saudável, que tenha o pensamento de Cristo. É o pensamento de Cristo. Olha os pensamentos de Deus para nós, para a sua vida, irmãos. Os pensamentos de Deus são bons ao seu respeito. Então, eu e você precisamos mudar a nossa mentalidade, a forma de pensar. Por isso, quando a gente vai abrindo mão dos pensamentos negativos, nós começamos a produzir, nós começamos a galgar, a crescer. A nossa vida cristã é como uma escada, irmãos. Você vai subir de degrau em degrau, mas uma hora você vai chegar no topo. Demanda tempo. Então, precisamos ter pensamentos bons. Tenha pensamentos positivos sobre o seu relacionamento, sobre sua casa. Não estou falando que na hora que você fica chateado, bravo, porque na hora que a gente está bravo, a gente está chateado, nervoso, falta oxigênio no cérebro, a gente não pensa. A gente não reflete nas palavras, a gente vai por impulso e solta palavras. Mas você tem ainda o outro dia para corrigir a rota, mudar, consertar aquilo que fez. Você tem ainda tempo para corrigir. Não deixei o sol se pôr sobre a vossa ira. Você pode ficar com raiva, a Bíblia permite isso. Mas vai ser um ano inteiro de raiva? Você está entendendo? Tem que transformar a mente. Não, foi por aquilo. Lá em casa eu falo para os meninos, eu falo para minha esposa. Lá em casa nós somos uma quadrilha, irmão. Nós somos 5. Vocês sabem disso, nós somos 5. É 3 mulheres contra 2 homens. Ou 1 homem e meio. Mas é uma quadrilha. E a gente, cara, tem conflitos. E tem hora que eu entro, tem hora que eu não entro, tem hora que eu deixo. A gente é conflito, só que a gente sempre procura se corrigir. A gente sempre procura. Eu brigo pelas coisas, eu falo assim, eu briguei por causa do copo. Não tem outro assunto. Porque mulher é fogo. Você fala, mas você lembra? Que lembra? Eu não lembro nem o que eu comi agora há pouco. Eu vou lembrar do ano passado. Mas você lembra? Para com isso. Muda, tira isso da sua mente. Essa memória de elefante. Mulher tem memória de elefante, lembra de tudo. É verdade. Ela fala, você lembra que... Não lembro. Minha mulher, você lembra dessa que não sei o que, fez isso, fez aquilo, foi lá com a gente. Não sei o que você está falando. Porque a gente... Então, assim, eu brigo, eu falo para eles, olha, eu brigo por isso, é por isso aqui. Outra coisa, eu já estou rindo, eu já estou brincando com eles, já estou bati nas minhas filhas, vou lá e daqui a pouco estou brincando com elas. Você bate e vem massagear, eu falo, não, nós estamos brincando. Eu bati porque teve um motivo, foi por aquele motivo. Agora a nossa briga,
vamos brincar de lutinha. Eu e Gabi principalmente. Vamos torcer dedo um do outro, vamos beliscar um ao outro. E vida que segue. Ela está brava, mas vamos brincar, vamos rir. Por quê? Tem que mudar a mentalidade, irmãos. Você fica passando ano após ano com amargura, e você que fica doente, você que vai para o hospital, você não prospera. Porque você não experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que experimentar a Deus. A Laís estava ministrando aqui sobre os dízimos. Experimente, irmãos. Experimente. Fazer de mim prova. Faça a Deus de prova. Ninguém compra a Deus, irmãos. Ninguém compra a Deus. Você não vai comprar a Deus com as suas emoções, você não vai comprar a Deus com o seu dinheiro, eu não vou comprar a Deus com o meu dinheiro, eu não vou comprar a Deus com o que fala, com as minhas milindragens, com meus mimimis. Eu não vou comprar a Deus. Nada. Mas se nós tivermos uma mente transformada, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na vida emocional, no casamento, nas finanças, sabe, todas as estruturas, nas conquistas. O maior perigo, o maior perigo que a gente tem, que a gente pode viver, sabe quando que é? É quando a gente tem dinheiro. Esse é o maior perigo para nós como crente. É quando nós temos condições financeiras. Porque aí nós começamos a querer comprar a Deus, inverter os valores, começamos a mudar a nossa cultura. Eu escutei a frase do pastor que ele falou assim, há mais perigo na prosperidade do que na adversidade. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, como isso é profundo, cara. Quando ele falou essa frase, eu falei, isso é verdade. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente começa a pensar nas coisas do mundo e a gente se esquece da obra de Deus. Vocês entendem? Então a gente não vai comprar a Deus com nada, irmãos. Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo, Deus sabe de tudo. Deus é quem nos concede as coisas. Tudo vem dele. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, mudar, transformar os pensamentos. Olha Jeremias, o que Jeremias 29:11 ele diz. Jeremias 29:11 ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar para vos dar esperança e um futuro. Consegue colocar, se eu não me engano, no versículo 13? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo. Olha as emoções aí aflorando de novo. Olha, você entende? Os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. E aí ele fala no versículo 13 que quando nós buscarmos Ele com todo o nosso sentimento, com as nossas emoções, Ele vai ouvir as nossas orações. Vocês me procurarão e me acharão, nós encontraremos a Deus. Olha a transformação. Precisamos ser transformados, irmãos. Quando é transformada a nossa mente, o nosso coração, nós encontramos a Deus. E aí nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. As nossas decisões não serão mais as mesmas, não será pautada nas nossas emoções, mas será pautada naquilo que Deus quer. Vocês estão entendendo? Eu quero ir embora, não posso ir embora. Quantas vezes eu pensei isso, irmãos? Eu vou embora, eu vou largar essa mulher, eu não aguento essa pressão, eu não aguento essa situação, eu não aguento mais isso. Vou embora. Quantas vezes fui visitado nisso? Quantas? Aí eu tinha que parar, eu tinha que pensar, eu tinha que orar, eu tinha que buscar a Deus, eu tinha que perdoar e vamos continuar. Bora, vamos continuar. Mas quantos que na primeira pressão larga o casamento? Por isso essa manutenção do curso Aliança, se inscreva, faça parte, invista no seu casamento, invista no seu relacionamento. Porque começa uma mudança. Eu sempre culpava ela de muita coisa. Quando nós fizemos esse curso, eu falei, a culpa é minha. Eu tenho a minha parcela de culpa, eu tenho a minha parcela de responsabilidade no relacionamento. Tem coisas simples, irmãos, de casal, que casal não consegue nem dar a mão quando está passeando. Os meninos morrem de vergonha lá em casa. Nós é escancarado. Aí nós saímos para o shopping, eu fico fazendo um monte de bagunça. As meninas, meu Deus, que vergonha, pai. Para com isso, pai. Não.
Ela está andando lá, olhando loja, eu já pego na mão dela. É uma segurança financeira também. Traz para perto. Vamos andar de mão dada. Ela, não, vamos passar ali. Eu, não, vamos por aqui que é mais legal. Tem uma loja, não sei do que ali. Eu falo, filha, a gente tem um foco, filha. A gente veio comer hambúrguer. Nós vamos comer hambúrguer e vai embora. Nada mais do que isso. Olha só, você está entendendo? Vai pegando, é isso mesmo, vai pegando. Pega na mão dela. Se você deixar ela solta, meu filho, ela vai voltar com um monte de sacola. Aí eu ando de mão dada, brinco com ela. A gente sai para tomar café sozinho, só nós dois. Eu falo, sai com os filhos. Eu falo para ela, cara, a gente tem que aproveitar. Eu falo para os meninos, eu falo, tem que aproveitar essa mulher até não sei quando, porque amanhã, eu não sei se amanhã eu estou aqui ou se ela amanhã está aqui. É verdade ou não é? A gente tem que aproveitar todos os tempos com a família, a unidade, com as pessoas, com os irmãos. Então Deus tem esperança de paz para nós. Deus tem um pensamento de paz para nós. O que precisamos fazer? Então o que precisamos fazer é transformar a nossa maneira de pensar. A primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos, faltou limão aqui, hein, amor? Olha eu reclamando. Água com gás e limão. A primeira aplicação que eu quero trazer aqui para nós é uma vida de Zaqueu. O primeiro ponto é que eu não sou mais o mesmo. Nós precisamos olhar para nós, você olhar para você e falar assim, olha, a partir de hoje eu não sou mais o mesmo. Porque cada um de nós sabe o que a gente faz de certo, de bom, e sabe o que faz de errado. Nisso daqui eu vou mudar, a partir de hoje eu já vou mudar. Não quero mais saber, não vou. E não é para mostrar para os outros, é para mostrar para você e para Deus que você mudou. Não é para convencer os outros, tá vendo? Eu mudei, ficar se aparecendo, pôr melancia no pescoço. Não, muda, é de dentro para fora. É a metamorfose, é a transformação. E as pessoas com o tempo reconhecerão. Que não sejam os vossos lábios que tragam elogio a ti mesmo, mas que sejam os lábios dos outros. Vocês estão entendendo? É apresentar, é mostrar. Aí Lucas capítulo 19, verso 8, olha o que Zaqueu diz. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Com a fala de Zaqueu, Jesus identifica sinais de mudança. Olha que extraordinário isso. Zaqueu ali, naquele momento, a Bíblia não mostra que naquele momento ele já sacou dinheiro, já saiu dando dinheiro para os outros, já repartiu os bens. Ele teve que procurar pessoas que estavam ofendidas com ele. Provavelmente ele teve que procurar pessoas que ele ofendeu e que ele tinha consciência daquilo que ele defraudou. É um processo. Ele teve que se posicionar, mas começou com a sua fala. Olha, Senhor, a partir de hoje eu vou devolver. Eu vou mudar, eu vou ser diferente. E aí Jesus vem o quê? Olha, hoje houve salvação nessa casa, pois este também é um filho de Abraão. Olha só que extraordinário, cara. Mas começou com a sua fala. Identifica o seu problema, identifica a sua situação e fala, eu vou mudar, não vou ser mais o mesmo. Não vou ser mais a mesma. Você entendeu? Eu vou mudar meu comportamento, eu vou mudar como marido, como esposa, como filho. Eu vou mudar como crente. Para que as pessoas vejam, para que as pessoas reconheçam a Cristo Jesus como crente. Mudar como igreja, como irmãos. Não é abraçar na hora daqui da consolidação, não. Conexão. Ah, vou abraçar porque senão vai ficar chato. Não, cara, eu vou abraçar porque eu amo esse meu irmão, eu amo essa minha irmã. Eu estou feliz que ele está aqui dentro hoje, que ele vai ouvir uma palavra. E Deus pode mudar a estrutura dele. Eu quero fazer parte disso. Olha, naquele dia eu estava lá, quando aquele irmão se converteu. Cara, meu Deus, que alegria isso, irmão. Abraça as pessoas com amor, com respeito. Corrige as rotas, muda. Olha, eu vou mudar, cara. Eu vou mudar. A partir de hoje, Jesus, eu vou devolver, vou fazer. Devolva o que você tem que devolver. Restitui o que você conseguir restituir. Ligue para quem foi embora, que você magoou. Conserte, irmãos. Mas fale para Jesus. E aqui Zaqueu falou para Jesus: ei, Senhor, eu vou mudar. Eu não serei mais o mesmo. Eu vou devolver 4 vezes mais quem eu extorqui. Zaqueu provavelmente ficou que nem eu. Ali, na linha. Não pode ir muito longe não, senão quebra a casa.
Mas eu acredito que ele deve ter devolvido tudo que ele fez, porque ele iniciou, Jesus identificou isso na fala de Zaqueu, cara. Olha que extraordinário isso. Zaqueu inicia a mudança radical de pensamento, que gera atitudes diferentes, e sua conduta já não é mais a mesma, passando pelo processo de transformação. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Então ele passou pelo processo de transformação, iniciou aqui o processo de transformação com a sua fala. Fala para você e fala para o Senhor. O pastor, semana passada, no domingo passado, ele falou: fale a verdade para Deus. Vai conversar com Deus, fale a verdade. Eu sou assim, sou mentiroso mesmo, estou fazendo isso. Fale. Deus não sabe? Lógico que Deus sabe. Deus só quer saber se você reconhece. Deus, quando aqui Jesus reconheceu, viu o que Zaqueu mudou. Ela quer algo. Meu Deus. Deixa eu ver se meu cartão está aqui no bolso. Rapaz. Meu Deus. Meninos, após culto, vão embora para casa da avó hoje. Não fiquem em casa, vão embora para casa da avó hoje. Pastor, nós não vamos para o M12 hoje. Obrigado, hein? Meu Deus do céu. O segundo ponto, que a instrução aqui de Romanos 12, ele fala: não se conforme, ou não se amolde. Não se conforme, não se amolde. Romanos 12, versículo 2, a linha A, ela diz: não se amolde ao padrão deste mundo, ou não se conforme com este mundo. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje? Se nós não tivermos uma transformação de mentalidade, a nossa casa será atingida. Nossos filhos são atingidos. Nós não passamos a maior parte com os nossos filhos. Nossos filhos ficam horas na escola e são incentivados, são doutrinados, são influenciados. E se não tiver um padrão dentro da sua casa, meu filho, um padrão bom, um padrão que direcione, que dê um caminho, rapaz. E mesmo assim nós passamos lutas, passamos dificuldades. As influências externas são muito fortes, muito pesadas. E se nós não tivermos um padrão, irmãos, se nós se amoldar, tudo bem, é assim mesmo. Ele escolheu isso mesmo. Não escolheu, não. Não é a escolha dele, não é um tempo. Não é adulto, não. Não, mas ele pode vestir o que quiser. Não pode vestir o que quiser. Tem um padrão que Deus já instituiu. Tem uma conduta que Deus constituiu. E eu e você como pais, nós temos que mudar isso. Eu e você como marido, homens, nós temos que mudar o nosso comportamento. Mudar nossas atitudes. Não se amoldar. O homem está batendo na mulher. Não bato. O homem está indo embora, largando os filhos, deficientes com a esposa. Eu não largo. Eu não vou embora. Você está entendendo? Eu tive um bate-papo com a minha esposa dentro do carro. E foi interessante, porque eu falei para ela, nós estávamos conversando disso, relacionamento, postura de homem, condutas de homem e de mulher. Eu falei para ela assim: amor, eu sou de 78, eu sou dos anos 70. Filha, presta atenção. Eu não sou delicado. Você não vai ver eu chegando no carro, abrir a porta para você, filha. Entra, meu amor. Você não vai ver eu trazendo flores para você. Não estou falando que isso não possa fazer acontecer. Você não vai ver eu aqui, passando maquiagem, filha. Você não vai ver. Você não vai ver, filha. Você não vai ver. Você vai ver eu comendo pescoço de galinha, carcaça de frango. Você vai ver eu destroçando as coisas, filha. Você não vai ver eu aqui, eu só como filé de frango. Cara, eu como o que tiver. Eu como o que tiver. Entenda. Aí eu falei para ela assim: mas você tem certeza de uma coisa? Que homem, ele protege. Eu te protejo. Em vários aspectos. Eu te protejo. Eu zelo por você. Aí, mas não sei o quê. Falei: tá bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Quando uma mulher, um casal, a mulher perde o emprego, quantos maridos vai embora? Qual é a proporção disso? Vocês já analisaram isso? É muito baixa, não vai. O cara sustenta a mulher desempregada. Aí eu falei para ela: agora presta atenção. Eu falei para você que eu ia trazer isso para o culto. Uma hora eu ia lembrar a minha raiva. Aí eu falei para ela assim:
Agora pega um casal e o marido perde o emprego. É um ano ele dentro de casa, o que a mulher faz? Vou embora. Eu não vou ficar sustentando ninguém, não vou apoiar ninguém. É ou não é? É a proporção. Eu falei para ela, raciocina comigo, é o que acontece. Agora, se é um casal que olha um para o outro e fala, não, nós comemos osso, nós vamos continuar comendo osso, porque na hora da picanha, nós vamos comer picanha também. Nós vamos estar juntos. É uma mentalidade diferente. Isso daqui não é apoio para nós ficarmos em casa, mas eu estou dizendo para que a gente mude o nosso pensamento, mude a nossa estrutura. Então nós precisamos mudar. Então não se conforme com o que acontece, porque eu sei que também tem umas pessoas que, meu Deus do céu, é só pela graça. É só pela graça, cara. Tudo tá bom, tudo é assim mesmo, bora, não é assim, a gente tem que mudar. Ou seja, conformar-se ou mudar, conformar-se ou moldar-se, isso é tomar forma de algo. Tem um ser molúsculo, que ele é incrível, é o polvo. Você já viu o polvo? Inteligente, você põe um bicho, um caranguejo dentro da garrafa, ele vai vir, ele vai desrosquear a tampa, ele vai enfiar lá os braços dele aqui dentro, tira o caranguejo para fora. Inteligentíssimo. Ele muda. Cada ambiente ele muda, ele se adequa, ele se molda àquele ambiente para fugir do inimigo, do seu predador. Aí ele vai para as conchas, ele fica igualzinho às conchas, vocês já viram? É incrível, cara. Ele fica igualzinho. Nós não podemos ser igual ao povo. Cada ambiente, ó, na igreja, sou crente, na rua, sou da rua. Você está entendendo? A gente não pode ter essa mentalidade de se amoldar. Toco para Deus, toco para não sei o quê, faço não sei o quê, faço isso, nossa, o quê. Cara, a gente não pode se amoldar. A gente tem que tomar cuidado. Ah, ele está falando, não sei o quê. Eu não falo. Eu não entro. Não estou no meio. A gente não pode se amoldar. Não sei se vocês prestaram atenção hoje aqui. Eu estou fazendo parte da equipe de louvor. Calça preta e camisa branca. Se amoldeia ao padrão deles. Vocês estão entendendo? A gente se amolda. Tem um vídeo de um rapaz. Olha, preste atenção. Ele faz... É muito engraçado, eu dou muita risada. Ele chega dentro da academia, o pessoal está malhando, aí ele entra com a pizza, ele entra com hambúrgueres, entra com cerveja, aí ele vai lá e põe a garrafa do lado do cara lá, o cara malhando. O cara está malhando para perder peso. Quando o cara vê um hamburgão, o cara automaticamente ele já muda. Ele fica ali na esteira e olhando, sentindo o cheiro, daqui a pouco ele está comendo um hambúrguer, perdeu o foco. Você entende? Nós somos muito influenciados, irmãos. Muitas das vezes nós nos amoldamos ao padrão do outro. Se você está na academia de Cristo, quando vir Satanás com o hambúrguer, você fala, sai para trás de mim, Satanás. Você está entendendo? Porque vai vir ofertas, vai vir manjares, vai vir coisas que vai estar do nosso lado. Cara, é muito engraçado, é sério. Você vê esse vídeo desse cara, ele entra nas academias com um monte de lanche, batata, cheddar, e o gordinho está lá, estou aqui no foco para perder peso, esse ano eu vou. Já era, o verão acaba muito rápido. Porque perdemos, nós somos influenciados, irmãos. Somos influenciados diretamente e indiretamente. Copiamos os outros. Já assistiram o desenho Ben 10? Um monstrinho. Um monstrinho. Batia no relógio, um monstrinho. Um monstrinho diferente para cada situação, para cada briga, para cada guerra. Se nós usarmos isso também, eu falo assim, não, hoje eu sou Arcanjo Miguel. Hoje eu sou Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por causa das guerras. Agora tem gente que muda por causa dos outros. A roupa é igual. O cabelo é igual. O pensamento é igual. Aí bate no reloginho. Você é igual àquele. Você é igual ao meu vizinho. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Podemos aplaudir a Jesus por isso? Amém? Precisamos nos transformar. Paulo nos orienta a não adotarmos os padrões e comportamentos deste mundo. Isso não é uma mudança externa, requer de nós uma renovação interna. Não é um autoexame, é transformação de pensamento, e isso nos levará a discernir realmente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o último ponto aqui para me encerrar: se eu mudo, as coisas mudam. Meu Deus, faz o pix aí para a galera, Jéssica. Esse tema aqui, eu mudo, as coisas mudam, é o título de um livro que nós passamos de um livro de um pastor, da Visão.
cara, extraordinário esse livro. Eu acho que eu ainda tenho ele guardado lá em casa. É extraordinário. Aí eu pus esse tema porque eu entendi no versículo, na parte B do versículo 2, que ele diz assim, ó: mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem um tipo de metamorfose. A metamorfose, ela vem para nós. Mas qual é o tipo de metamorfose que eu quero? O que eu quero me transformar? No que eu quero ser? O que vai ser para o meu casamento? O que vai ser para os meus filhos? O que eu estou fazendo para os meus filhos? O pai deve cozer para os filhos, ou seja, fazer, montar, construir. E isso, não estou falando de bens, não estou falando de carro, casa, não estou falando disso. Estou falando de princípios. O que é que eu estou construindo para que o meu filho veja em mim Deus? Porque se meu filho errar e eu estando em Deus, é uma coisa, é uma transformação dele, uma decisão dele. Mas ele não pode achar em mim motivo para aquilo. Vocês estão entendendo? Porque os filhos crescem, os filhos tomam decisões. Mas ele não pode achar em mim o motivo para sair de casa. Ele não pode achar em mim para se rebelar contra uma autoridade. Ele não pode achar em mim um motivo para pegar e desrespeitar os mais velhos. Tratar as pessoas de qualquer jeito. Ele não pode achar em mim. Porque eu tenho que ser um modelo para ele, eu tenho que ser a transformação. Se eu mudo, as coisas mudam. O ambiente muda. Mas transformar-se pela renovação da sua mente. Aqui Paulo já nos exorta a algo mais profundo, que é experimentar. Ou seja, é termos experiências, é termos intimidade com Deus. Então, quando eu e você renovamos a nossa mentalidade, as coisas externas mudam ao nosso favor. Romanos capítulo 8, verso 28, se quiser colocar aqui, pode colocar aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o teu propósito. Olha que extraordinário isso. Tem um propósito de Deus para as nossas vidas, que é apresentar Cristo Jesus para as pessoas. Então, quando eu mudo, as coisas cooperam, Deus coopera com a gente. Eu tenho a mentalidade de Cristo, Deus começa a cooperar. Eu quero vender algo, Deus começa a cooperar para você ganhar dinheiro. Eu fiz um voto para Deus, falei: Senhor, se eu conquistar isso, vai ser um ano de oferta, nesse sentido aqui, e todo o dinheiro que eu pegar no primeiro mês vai ser entregue para o Senhor, vai ser entregue. É um voto que eu fiz para Deus. Pensamento em Cristo, pensamento na obra de Deus, nas coisas para Deus. Eu falo assim, eu estou igual o Moisés lá, o Abraão, Moisés, não lembra agora? Se o Senhor me ajudar aqui, eu devolverei o dízimo, eu te entregarei. Acho que a Laís leu aqui, né? A Laís comentou aqui. Eu estou assim, cara. Faço os votos loucos para Deus. Não estou mais apegado a dinheiro. Irmãos, olha, eu mudei. Eu me transformei. Porque as de uma porta eu queria matar um menino, meu vizinho. Uma porta que ele ficou me devendo. Ela não era, Jéssica. Meu pensamento. Na hora que eu pegar, filho, a paz e a provocação e as risadas e as conversas. Sabe quando você está ferido? Tudo te incomoda, né? Às vezes ele está rindo por outra coisa e eu estava lá do outro lado. Rapaz, se eu pegar, ia dormir, rapaz, com maldade no coração, na cabeça. Não paga a minha porta, eu vendi a porta, ele não me paga. E eu estava construindo. A casa. Precisando de porta, precisando de dinheiro. Hoje, tem umas mães lá que por causa do serviço não me pagam. O dinheiro não direciona mais a minha vida. Minhas emoções, meus sentimentos, eu tenho um propósito. Um monte de gente não me pagou na virada do ano para cá. Para mim tanto faz, tanto fez. Porque eu sei quem é o Deus que supre todas as minhas necessidades. Eu sei quem é Deus, eu sei que Ele pode suprir. Não é à toa que Deus está abrindo porta de emprego, que abriu porta de emprego para os meus filhos. Não é à toa, porque na hora que eu passo o aperto, meus filhos vão sustentar a casa. Eles que vão ter que sustentar, porque eu ensinei eles. Na hora que faltar, então o dinheiro não me comanda. Tem gente que é comandado por dinheiro, é direcionado pelo dinheiro.
A raiz de todos os males é o quê? O amor ao dinheiro. Não é ter dinheiro. Dinheiro é ter dinheiro. É bom demais. Tenha. Produza. Invista. Ganhe dinheiro. Salomão era rico. Davi era rico. E por que nós não pode ser? Mas o amor ao dinheiro, opa, já é uma raiz. E é de todos os males, do qual muitos se afastaram da fé. Olha só a orientação lá de Timóteo para nós. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Então quando eu e você renovarmos a nossa mentalidade, as coisas externas mudam, porque Deus está ao nosso favor. Nós teremos sabedoria para tomar as decisões certas. Não somos mais influenciados pelas coisas externas, pois já sabemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós temos uma mudança, uma transformação, uma metamorfose, uma metanoia, nós conseguimos discernir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus não é que você tenha pensamento negativo, pensamento de morte, pensamento de derrota. Discernir a Deus é você entender quais são os planos de Deus para você, para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua família. Precisamos discernir, não ser amoldar ao padrão. O mundo está caindo lá fora, não é isso? 10 mil cai à minha direita, ou 10 mil à minha esquerda, 1000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É a palavra, irmãos. Nós precisamos entender isso, é discernir o que Deus tem para nós. Deus não tem uma vida de derrota para você, não. Deus quer que você prospere financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, tenha conexão com Deus. É Deus quem vai te dar sabedoria para conquistar as coisas. É Deus, a fidelidade a Ele, o amor a Ele, a obra de Deus. Reparta o teu pão até com 8, porque você não sabe o dia de amanhã. Socorra as pessoas, ajude as pessoas. Você tem? Ajude, doe, entregue roupa, entregue calçado, entregue dinheiro, leve para o hospital, faça o que quiser. O carro não é seu, não é uma propriedade, porque o diabo, ele vai vir roubar, irmãos. Usa o carro, gasta pneu. O Daniel estava falando para mim que o neto vai comer dentro do carro, ele para o carro, desce o neto do carro para não sujar o carro de salgadinho. Tem mais amor ao carro do que ao neto. Meu carro sobe de pé, desce de pé, e suja e derruba, e depois vou lá com a extratora, eu lavo o banco, limpo o banco. É mais importante a presença, a comunicação, a unidade com as pessoas. Você está entendendo? Não se apegue às coisas materiais não, irmão, que tudo isso vai embora. A gente não sabe, divida. Aprenda a dividir. Porque no dia que nós caímos, vai ter pessoas que vai se levantar e falar assim, não, vem aqui que eu vou te ajudar, eu vou te socorrer agora. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que extraordinário. Então as coisas externas não podem nos usufruir. Minha esposa passou uma crise um tempo. Mas você dá carona, mas você leva. Quantas vezes nós vimos do hospital? Você precisava de carro para levar sua mãe. E eles viravam as costas para você. Eu falava para ela, amor, eu não sou igual a eles. Eu vou levar, eu vou pôr. E não é para humilhar eles, é para mostrar o amor de Deus para eles. Precisei de muito socorro. Muitas vezes, muita gente virou as costas, irmãos. E essas pessoas, a maioria que virou as costas para mim, há anos atrás, hoje pede ajuda para mim. E eu vou lá e entrego, eu vou lá e ofereço, eu dou dinheiro, eu oferto, eu compro remédio, eu ajudo. Porque o dinheiro não manda na minha vida. Você está entendendo? Distribua, ajude, irmão. Porque a gente não sabe, Eclesiastes 11, ele nos orienta. Reparta o teu pão, confia. A conclusão é, nossos pensamentos formam nossas atitudes formam nossas condutas. Hoje eu e você temos a oportunidade de mudar os nossos pensamentos ao nosso respeito. Mude seu pensamento, aquilo que você pensa de você. Mude, tira a negatividade, tudo que é ruim. Palavras. Você é um inútil, para de falar isso para o seu filho. Você não presta, para de falar isso para o seu marido. Você não vale nada, para de falar isso para sua mulher. Pare, mude as palavras da boca dentro da sua casa, porque tem poder. Filhos, honre seu pai e sua mãe, guarde, zele por eles, porque o mesmo poder que tem Deus, tem o pai e a mãe pela imposição das mãos, porque quem abençoa é o pai e a mãe. Honre seus pais, zele, cuide deles, porque é ele que libera a bênção. Se o pai fala assim, você é um mendigo, o
cara vira, cara. Você é um ladrão, o cara vira ladrão. Por causa de uma palavra de um pai dentro de casa. Por causa de um pai dentro de casa. Mude as suas palavras dentro da sua casa. Meu casamento está ruim. Momentaneamente, Senhor, está ruim, mas vai mudar. Você está entendendo? Porque se eu mudo, as coisas mudam. Eu vou mudar, eu faço parte, eu tenho minha parcela de responsabilidade nisso aqui. A casa está caindo porque eu também tenho minha responsabilidade. Eu vou mudar isso aqui, vou mudar esse ambiente. Sabe? Tem um coração no Senhor. Tem um coração no Senhor. Hoje eu e você, nós temos a oportunidade de mudar nossos pensamentos ao nosso respeito. E renovar os pensamentos leva à mudança de atitudes e condutas. Assim como nós vimos aqui em Zaqueu. Hoje, Senhor, todas as pessoas que eu defraudei, eu vou restituir. Iniciou com a palavra. Mude a palavra dentro da sua casa. Mude a palavra ao seu respeito. Ao seu respeito. Porque tem muita gente que acredita em você, que confia em você, mas você mesmo não confia em você. Vai que dá certo. Aí você fala, não, não dá. Eu não posso, eu não consigo. Aí não vai mesmo. Começa a mudar. Começa com a palavra. E a palavra vem com atitude e vem com conduta. Amém? Vamos se colocar de pé para nós orarmos. Essa é uma manhã de transformação, de renovação da nossa mente. Nós temos que louvar a Deus pela oportunidade de nós estar aqui hoje para ouvir essa palavra. De ouvir essa palavra para mudar. Deus quer que nós sejamos diferentes. A Bíblia diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Só que esse versículo ele fala que a transformação, a manifestação desses filhos são filhos maduros. A criação que está aí fora precisa de nós, irmãos. E nós precisamos ter maturidade suficiente para transformar essas vidas. Com as nossas atitudes e com as nossas condutas. Nós somos a carta que as pessoas leem. Subir no altar, ministrar, é fácil. É fácil. Um monte de gente aprende um monte de técnica hoje. Um monte de coisa. Beleza. Mas e a conduta no bairro? E a conduta dentro de casa? O que o seu filho pensa ao seu respeito? Você já perguntou para ele? Você já conversou com seus filhos e falou: o que você vê em mim? O que você queria ser de mim? O que eu faço que você quer fazer igual? Eu já tive essa conversa com os meus filhos. O que eu preciso mudar? Eu já perguntei para eles. Para os três, sentei os três e falo assim: eu quero que vocês escrevam tudo aquilo que eu preciso mudar aqui dentro de casa. Qual é o estilo de pai que vocês querem? O que vocês querem de mim? Fiz eles escreverem. E todos eles escreveram. E eu fui mudando. Eu falei: isso aqui eu tenho que mudar com meu filho, isso aqui eu tenho que mudar com as minhas filhas. E fui mudando. Para ser um modelo. A transformação de Zaqueu começou em casa, irmãos. Dentro da casa dele. Começa a transformação dentro da sua casa, da sua família. Não estou falando que vai ser fácil, porque vai ser difícil. Porque o diabo ele vai vir com as tentações, ele vai vir com opressão espiritual, ele vai vir com um monte de coisa. Mas a Bíblia nos orienta: revestivos de toda a armadura de Deus. Que você se revista da armadura de Deus e tenha uma mente transformada. Coloque o capacete da salvação dentro da sua casa. A palavra é diferente. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar em nome de Jesus. Se você tem alguma coisa para vir aqui, os intercessores estão aqui. Vem aqui que eles vão orar por você. Talvez você nem queira falar, não tem problema. Mas fale para Deus e nós vamos estar orando por você aqui nessa manhã. Se tem alguma coisa que você precisa entregar, fala: Senhor, a partir de hoje eu estou entregando aqui. Que você venha aqui à frente e nós vamos estar orando por você. Não precisa dizer, fala para Deus: se eu estou aqui, eu quero ser diferente, eu vou mudar. Não é o outro, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Eu tenho minhas responsabilidades. Eu quero mudar isso, Maria. Ora aqui por ela, em nome de Jesus. Não há ninguém além de ti. Não há maravilhoso, admirável